Cálculo da idade gestacional. Essa é uma aula que eu gosto muito, porque eu vejo que os alunos têm muita dificuldade, tanto em entender como é feito e por que é feito o cálculo da idade gestacional, quanto em realizar esse cálculo. E, na verdade, é muito simples, uma vez que você entende o que você está calculando. Tá? Então, eu gosto de dar essa aula porque eu acho ela bem esclarecedora. Primeiro, vamos tentar entender o seguinte: qual é a duração da gestação? Bom, a gente tem uma duração que é uma média, é claro, mas é a duração que a gente considera completa, né, na obstetrícia. A duração da gestação é de 280 dias, que é o mesmo que 40 semanas, né, gente? Matemática básica. 280 dias dividido por 7 dias, que é uma semana, 280 dividido por 7, 28 por 7, 4, sobra zero, zero dividido por 7, zero. Então, 40 semanas, tá? É a data provável do parto. Quando a gente calcula a data provável do parto, a gente calcula usando 40 semanas, que é a duração média da gravidez, que é 280 dias. E também equivale a 9 meses solares ou 10 meses lunares. Por que que eu falo isso? Porque o que a gente mais escuta leigamente é que a gravidez dura 9 meses, né? Gravidez dura 9 meses. Mas não são 9 meses exatos. Os povos ancestrais contavam em luas, né? As tribos indígenas contam em luas. Então a mulher tem a menstruação numa lua cheia e ela vai parir dali a 10 luas cheias. Contam 10 luas cheias. Então você conta 10 luas, 10 meses lunares, né? Então a gente faz esse cálculo de 10 meses lunares, a gente vai ver que em 10 meses lunares cabe mais ou menos 9 meses e uma semana. Então não são 9 semanas exatas, são 9 meses e uma semana. Aí por que que a gente conta em semana, não conta em meses? Bom, por diversos motivos. Primeiro, porque o mês é extremamente variável, né? Tem mês que tem 30 dias, 31 dias, 28 dias. E depois, o principal motivo é que o mês é um espaço de tempo muito longo. E como a gente viu nas outras aulas, principalmente prematuridade, ruptura prematura de membranas, a mudança do bebê é muito grande a cada dia. Né? Então, a gente precisa de um intervalo de tempo menor para a gente segmentar essa gravidez de acordo com o desenvolvimento embrionário e fetal. Então, a gente segmenta por semanas, porque se a gente segmentar em mês, um bebê de 5 meses é muito diferente de um bebê de 6 meses, que é muito diferente de um bebê de 7 meses. A gente precisa segmentar num intervalo de tempo menor, num espaço menor, tá? Então, a gente usa a duração da gestação de 40 semanas, duração média da gestação de 40 semanas, tá? Para a gente fazer a conta da DPP, que é a nossa data provável do parto. E aí, como é que a gente calcula a idade gestacional? Vamos lá, muita calma nessa hora, prestem muita atenção. A gente calcula a partir da DUM, considerando que a gente tem um ciclo médio de 28 dias, com uma ovulação aproximada no 14º dia. Por que que eu estou falando isso? Porque a média do ciclo menstrual das mulheres é de 28 dias. E a maioria das mulheres com o ciclo de 28 dias vai menstruar no 14º dia. Lembrando que, quando a gente está trabalhando com cálculo da fertilidade do dia fértil, a gente não faz essa conta aproximada, não. A gente pega a duração do ciclo daquela mulher e não é o meio do ciclo que é fértil, como muita gente acha por aí erroneamente, tá? Não é o meio do ciclo que é fértil. A gente tem uma fase folicular de duração variável e depois uma fase lútea fixa de 14 dias, porque depois da ovulação, o corpo lúteo que faz a mulher não sangrar, ele dura 14 dias. Com 14 dias ele involui e a mulher sangra. Então, só a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, que é fixa, que dura 14 dias. Isso eu estou indo aí para uma aula de ginecologia, tá? De ciclo menstrual, mas é para a gente saber que quando a gente está calculando para a fertilidade, o que que a gente faz? Ah, o ciclo da mulher é de 34 dias. Se o ciclo daquela mulher é de 34 dias, o dia fértil dela não é o 17º, é 14 dias antes dela menstruar. Então seria o 20º dia, tá? Mas aqui, para a idade gestacional, a gente esquece isso tudo, a gente esquece ciclos variáveis, a gente esquece cálculo do período fértil, a gente vai trabalhar com um ciclo de 28 dias, em que a ovulação acontece 14 dias antes do final do ciclo, que é o 14º dia, 28 dividido por 2 vai dar 14, 14, então vai dar certinho ali no meio do ciclo, nesse caso de 28 dias, tá? Agora, quando a gente para e pensa, se a gente trabalhar um pouquinho o cérebro, a gente vai ver assim, a gente está contando a partir da DUM. A mulher ovulou no 14º. Foi aí que ela engravidou, porque o óvulo dura 24 horas. O espermatozoide pode durar 5 a 7 dias, mas em média 3 a 5, né? Mas o óvulo dura 24 horas. Então a mulher engravidou de fato aí no 14º, 15º dia. Como é que eu estou contando a partir da DUM que ela não estava grávida? Tá certo, a mulher não estava grávida na DUM, tá? Mas é o evento que a gente conhece, é o evento que a mulher pode te referir. Então, universalmente, no mundo inteiro, em todas as sociedades, a gente conta, sociedades médicas, a gente conta a partir da DUM, tá? Mas por que que tem essa especificidade? Porque em casos específicos, se a mulher fizer a conta dela a partir da data da relação que ela teve, a data da concepção, não vai bater, porque a gente conta a partir da DUM.
e a DUM ocorreu 14 dias antes da ovulação. Então, a data a partir da DUM vai dar sempre 2 semanas a mais do que a data da ovulação, data da fecundação. Mas então tem que esquecer essa data da fecundação, esquece, a gente não usa isso para nada, tá? Já aconteceu comigo com paciente que teve relação sexual única, e a gente marcando a cesárea dela para 38 semanas, porque era uma diabética em uso de insulina, ela falou, não, não tô com 38, eu tô com 36. A gente, não, tá com 38, não, tô com 36. E a mulher começou a chorar, e a gente foi ver que ela estava contando a partir da data da relação sexual dela, ela tá certa de contar assim, né? Mas a gente não conta a partir da relação, a gente conta a partir da DUM, que vai dar 2 semanas a mais. Ah, mas então eu tenho a idade concepcional e a idade menstrual. Não, eu não tenho as 2 idades, eu só tenho uma, é a idade menstrual, para tudo. A idade que aparece no ultrassom, naquele cálculo do ultrassom, é a idade menstrual, a idade que a gente usa para calcular qualquer coisa, a idade menstrual só existe uma. Vocês só vão ouvir falar em idade da fecundação quando está fazendo fertilização in vitro. Mesmo assim, o infertileuta, ele calcula assim, D1 após fecundação, D2 após fecundação, D3 após implantação. Depois que implanta e está tudo certo, ele calcula uma DUM para te dar a DUM, para você sair dali com uma DUM. Você não vai contar mais a partir da fecundação, da implantação, tá? Você vai contar a partir da DUM. Então, é sempre a DUM, esquece a idade concepcional. Eu já tive problema também com paciente que o marido trabalhava embarcado, e aí falou assim, ela está grávida de 5 semanas. Ah, mas há 5 semanas eu não estava aqui. É porque a relação sexual aconteceu há 3 semanas, mas ela está grávida de 5, é a conta que a gente faz. Em casos muito específicos, a gente pode precisar explicar isso para a paciente, tá? O único lugar que vocês vão ver essa questão da data da fecundação é o Clear Blue, teste de farmácia. Por quê? Porque a paciente interpreta sozinha no banheiro. E aí a paciente, ela sabe o dia da relação normalmente, que ela tá, né, quando sabe o dia da relação normalmente, não. Ela pode, se ela tiver tido uma relação única, ela sabe quando foi. Então, se ela pega o resultado e fala assim, você está grávida de 4 semanas, ela vai falar assim, 4 semanas? Mas eu nem tive relação. Então ele fala assim, você está grávida de 2 semanas, por isso que é o único lugar que vocês vão ver grávida de 1 semana, grávida de 2 semanas, tá? Porque vai contar a partir da fecundação, porque a paciente interpreta sozinha no banheiro. Às vezes, para uma mulher, isso pode ser a diferença de saber com qual parceiro ela teve relação que engravidou, né? Se um foi há 4 semanas atrás, o outro foi há 2 semanas atrás, o que engravidou ela foi de 2 semanas. Então, em casos muito específicos, isso pode fazer diferença, tá? Mas para cálculo da idade gestacional, é sempre adulto, é sempre a idade menstrual. Isso pode trazer dificuldade até quando você pergunta numa consulta para a paciente assim, quando é que foi sua última menstruação? Ela fala assim, dia 25 de março. Você fala assim, dia 25 de março foi o dia que ela veio? Não, foi o dia que ela não veio. Eu falo assim, o dia que ela não veio? É porque os pacientes pensam isso. Falam assim, pô, por que essa médica está perguntando da minha última menstruação que eu não estava grávida? Naquele dia eu tinha certeza que eu não estava grávida, né? Então por que ela está perguntando disso? Quando é que a mulher percebe que ela pode estar grávida? A gente falou disso na aula de diagnóstico da gestação. Quando a menstruação não vem. Então ela te conta quando a menstruação não veio, quando ela estava esperando a menstruação não veio. Então 25 de março foi o dia que ela veio normal? Não, 25 de março foi o dia que ela não veio. O dia que ela veio normal foi 28 de fevereiro. Aí você vai errar a sua conta porque você não está perguntando adequadamente, tá? Então tem que perguntar direitinho. Então a gente vai calcular sempre, 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 sempre a partir da DUM. Quais são os problemas da DUM? Bom, ciclos irregulares, com durações diversas. O paciente muitas vezes considera qualquer sangramento que sai pela vagina de menstruação, e menstruação não é qualquer sangramento vaginal. Se você acha isso, para de achar agora. Sangrou, menstruação. Não é. A menstruação ela é produto de um ciclo, de toda uma orquestra de hormônios que causam a menstruação. Você tem sangramento de implantação, que coincide mais ou menos quando você esperava a menstruação. Então pode te confundir, tá? A menstruação é aquele padrão regular. Às vezes a paciente fala assim, eu menstruei no dia 25 de março. 25 de março foi o dia que veio? Foi o dia que veio. Mas veio normal? Não, normalmente eu sangro por 8 dias, muita quantidade. No dia 25 de março veio só um pouquinho assim no papel quando eu me limpei. Provavelmente foi um sangramento de implantação ou foi alguma intercorrência. Tá? Às vezes é um sangramento de vagina, a mulher tem uma laceração na vagina. Às vezes é um sangramento de colo, a mulher tem alguma alteração no colo, uma infecção, uma ectopia. Então, não é qualquer sangramento vaginal que é uma menstruação. Você tem que perguntar se os ciclos são regulares, se foi uma menstruação normal, tá? Viés de memória de confusão. É difícil a gente lembrar da menstruação. Eu pergunto sempre para as alunas assim, aqui, quem lembra a menstruação? De cabeça, assim, ninguém lembra. Você tem que anotar, olhar o calendário, olhar a agenda, olhar o aplicativo, tá? Então, tem esse viés de memória e ciclos artificiais. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você toma pílula por 21 dias, para por 7 sangra,
aquele sangramento, por definição, não é uma menstruação. Lembra que eu falei que a menstruação é fruto de um ciclo de hormônios? Você não tem ciclo. É um sangramento de privação. A gente chama de menstruação, mas é um sangramento de privação. E a mulher que está tomando pílula e engravida num mau uso da pílula, porque usou errado, acabou ovulando, sempre que ela der a pausa, ela vai sangrar. Aquilo não é menstruação, é sangramento de privação. Então, eu menstruava normal. Não menstruava normal, aquilo é um sangramento de privação, tá? Então, como é que a gente faz? Saiu aí esquisito, mas como é que a gente faz o cálculo da idade gestacional? Bom, eu não conto a partir da DUM, não é isso? Então, se eu estou contando a partir da DUM, eu quero saber quantas semanas se passaram da DUM até hoje. Essa é a conta que eu vou fazer. Só que eu quero saber em quê? Em dias? Em meses? Não, em semanas, tá? Mas eu vou calcular em dias. Primeiro eu vou calcular em dias e daí eu vou transformar em semanas. Se você for fazer uma média aproximada, assim, junho, mais 2 semanas aí para acabar junho, mais 4 semanas de julho, mais 2 semanas de... vai dar errado. Se você for fazendo os meses assim, 4 semanas de agosto, 4 semanas de setembro, 4 semanas de outubro, vai dar errado. Os meses não têm 28 dias, vai dar errado. Tá? Então, não é uma conta aproximada, é uma conta certinha em dias, que depois eu vou transformar em semanas. Tá? Então, aqui, se eu tenho uma DUM de 13 de junho e hoje é dia 14 de agosto, faltam, primeira coisa que tem que saber, regra do ossinho. O mês que tem 30 é o mês que tem 31. Isso eu ensino para minha filha de 7 anos. Tá, gente? Janeiro, no ossinho, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, tudo que for alto tem 31. Tudo que for baixo tem 30, tirando fevereiro, que vai ter 28. E você vai ver, ó, que julho e agosto são seguidos com 31 dias. Mesma coisa dezembro e janeiro. Tem que saber. Eu vejo muito em prova assim, professor, eu não sabia qual mês tinha 30 e qual tinha 31. Tá errado, tem que saber. Tá? A regra do ossinho. E a outra coisa que tem que saber, tá aqui bonitinha a tabuada de 7, tá, gente? Para poder fazer a conta. Então, se a DUM foi 13 de junho, junho tem 30 dias. Faltam 17 dias para fechar junho. E aí falta o mês de julho inteiro, que tem 31 dias, e o mês de agosto só até o dia 14, porque é o dia de hoje, dia 14 de agosto. Vou fazer essa soma aqui, vai dar 62 dias. Então, eu sei que da DUM, que foi em 13 de junho, até hoje, 14 de agosto, se passaram 62 dias. Então, qual a idade gestacional dessa mulher? 62 dias, tá certo, só que eu quero em semanas. Então, tabuada de 7, eu vou dividir por 7, tá? 62 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56, o resto é 6. O resto, que não é divisível por 7, é o número de dias, tá? Então, o quociente é o número de semanas e o resto é o número de dias. A idade gestacional da paciente, em 14 de agosto, é de 8 semanas e 6 dias, tá? Lembra que o número de dias sempre tem que ser no máximo 6, porque se der 7, virou a semana, tá? Então, não existe... Eu já vi muito em prova, gente. 8 semanas e 10 dias. Não tem 8 semanas e 10 dias. 8 semanas e 10 dias já são 9 semanas e 4 dias, tá? E 5 dias, enfim. Tá? Você tem que virar até 6 dias só, depois conta outra semana. Esse print aqui bonitinho, ó, eu fiz da aula que eu dou lá na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, no IDOMED, foi minha coordenadora maravilhosa, Melissa, que fez, por isso que eu dei um print, ampliei, ficou com a definição meio ruim. Mas eu achei perfeito e eu estou usando todos esses prints da minha aula da Estácio, tá, gente? Então, vamos a mais uma conta. E se eu não sei a DUM, mas eu tenho uma ultra precoce? Eu não sei a DUM, mas eu tenho uma ultra precoce. Bom, DUM desconhecida, hoje, 14 de agosto. Bom, eu tenho uma ultra falando que eu tenho 8 semanas e 2 dias no dia 5 de junho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, a partir de 5 de junho, que é a data que eu tenho. Ah, mas isso não foi a data da ultra? Foi a data da ultra, calma. Eu vou ver quantos dias se passaram de 5 de junho até hoje, 14 de agosto. De 5 de junho até hoje, 14 de agosto. Então, junho tem 30 dias. Para fechar junho, 25 dias de junho, para fechar junho. 31 dias de julho, que está aí no meio. E 14 dias de agosto, que é hoje. Por que eu não boto 31 dias de agosto, que agosto tem 31 dias? Porque eu estou hoje, que é 14, só passou até hoje, tá? 14 de agosto. Faço essa soma aqui, isso vai dar 70. Conta fácil de fazer. Então, 70 dias do dia que ela fez a ultra. Da ultra até hoje, se passaram 70 dias. 70 dias é a mesma coisa que 7 semanas, não é? Desculpa, que 10 semanas. 70 dias é a mesma coisa que 10 semanas, não é? 70 dias, 10 semanas. Então, há 10 semanas atrás, ela fez a ultra. Ela fez a ultra há 10 semanas atrás.
E na outra, ela estava com 8 semanas e 2 dias. Então, eu só somo. Se na outra ela estava com 10 semanas, com 8 semanas e 2 dias, mais 10 semanas, ela está hoje com 18 semanas e 2 dias. Lembrar que, às vezes, aqui, ó, se eu tiver resto, eu vou ter que somar, por exemplo, se fosse 75 aqui, tá? Eu teria que somar 10 semanas e 5 dias com 8 semanas e 2 dias. Ia dar 18 semanas e 7 dias. 7 dias é uma semana, ia dar 19 semanas. Não pode dar 7 dias. 7 dias é uma semana. Não pode dar 8 dias, não pode dar 9 dias, tá? Então, eu tenho que somar o número de semanas e dias que se passaram desde a ultra, mais o que ela estava quando ela fez a ultra. E a data provável do parto? Bom, a data provável do parto é um cálculo que eu faço para 40 semanas. Tá? Para 40 semanas. Como eu falei, lembra dos 10 meses lunares, as 10 luas? É a mesma coisa que 9 meses e uma semana. Por que eu estou falando isso? Porque eu fazia conta nas minhas gestações assim, ó. Eu sabia DUM, eu fiz uma conta de 9 meses e uma semana, e eu falava para as pacientes mais ou menos isso para fazer a conta reversa. Né? A minha data provável do parto era 24 de dezembro. Aí o que eu falava? 24 de dezembro, menos uma semana, 17 de dezembro. Eu falava que eu completava 9 meses, 17 de dezembro. Então, eu completava 8 meses, 17 de novembro, completava 7 meses, 17 de outubro. Por quê? Porque as pessoas querem saber quantos meses você tá, né? E é difícil fazer essa conta. Por isso que eu fazia essa conta assim. Eu projetava 9 meses e ia contando de volta. Mas, enfim, aqui para saber a DPP, regra de Nageli, 40 semanas. Eu posso pegar um calendário, se eu não tiver uma prova, e ir contando. A DUM, vou contando uma semana. A DUM foi num domingo. Vou contando domingo, 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 40 vezes. Vai dar a DPP. A mesma coisa para saber a idade gestacional agora. Eu posso ir contando. A DUM foi num domingo. Eu vou contando as semanas até chegar no dia de hoje, com os dias, tá? Mas eu tenho uma regrinha aqui que é a regra de Nageli. O que é a regra de Nageli? Gente, nada mais é do que você pegar uma data e somar o quê? 9 meses e uma semana. Eu vou pegar uma data e vou... Lembra, gente, a gravidez tem 40 semanas. 40 semanas equivale a 9 meses e uma semana. Equivale a isso. Então, eu vou pegar a regra de Nageli, eu vou pegar a DUM e vou somar 9 meses e uma semana. Olha só. O que eu somo a DUM? 9 meses e uma semana. Tá? Agora, eu tenho que tomar muita atenção, prestar muita atenção na virada do mês ou na virada do ano. Por exemplo, 10 em 10 de janeiro de 22, eu somo 7 dias e eu somo 9 meses. Eu somo sempre o dia primeiro, não é só porque o dia vem primeiro, na regra, na data americana vem ao contrário, mas eu somo sempre o dia primeiro, não é por isso, porque eu posso virar o mês, lembra? É igual a conta de dezena que a gente faz, que a gente começa pela unidade, porque se virar dezena, você acrescenta uma dezena. Aqui eu começo pelos dias, porque se passar um mês, eu vou somar um mês aqui. Então, aqui, ó, 10 de janeiro de 22, somo 7 aqui e 9 aqui. DPP em 17 do 10 de 22. É muito simples, gente. Tá? Tem gente que faz a conta oposta, porque olha só, gente, um ano tem 12 meses. Eu estou contando 9 meses. Qual o complementar disso? 3, né? Isso também minha filha de 7 anos aprende, complementos. Se eu tenho 12 meses e eu tenho 9, complementos são 3 meses. Então, tem gente que quando o número é alto, eu faço a conta subtraindo 3 meses. Como, por exemplo, aqui, ó, 15 de 8 de 22. Se eu somo 7, 15 mais 7 é 22. Eu posso subtrair 3 aqui. Vai dar 5, tá? Nina, não faço isso jamais, porque vai me confundir. Eu somo 9, tá? Se eu somar 9, 9 mais 8 vai dar 17, o ano tem 12, então vai ficar 5. É a mesma coisa do que subtrair 3. Vai ser sempre a mesma coisa. Só que quando eu somo, eu lembro de virar o ano. Olha só. Eu somei 15 do 8 de 22 mais 7 aqui, vai dar 22. 8 mais 9 vai dar mês de maio. E eu virei o ano. Eu acho que quando você subtrai 3, você esquece de virar o ano, tá? E aqui é a virada do mês, ó, 28 de janeiro de 22. 28, eu somo 7. Eu tenho que lembrar que janeiro tem 31 dias. Então, se eu somo 7 aqui, ó, na verdade eu vou somar 3, vai virar fevereiro aqui, e vai ficar 4. 4, tá? 4. Mas aqui virou fevereiro já. Na hora de somar 9, eu tenho que lembrar que aqui virou fevereiro. Por quê? Porque eu somei 7 aqui, passou de 31 dias, veio 1 para cá, ficou fevereiro. Então, quando eu sobrar 9, vai ficar 4 do 11 de 22. Tá, gente? Eu preciso virar o mês, quando passar o número de dias, virar o mês. Ou quando passar o número de meses, virar o ano.
É assim que eu calculo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem e-mail, me mandem lá no Instagram, no direct, ou coloquem aqui abaixo no YouTube que eu vou responder. Vocês precisam ter isso claro, porque é muito simples. Eu cobro em toda a prova cálculo da idade gestacional, porque tem que saber. Você, como médico generalista, tem que saber, como neurointervencionista, tem que saber, como tudo você tem que saber, minimamente, calcular a idade gestacional e DPP, tá? Então é só isso. Se vocês tiverem dúvidas, estou completamente à disposição.